Eu não te troco. Que nossa mente estará ligada no Senhor. Eu não vou trocar esses instantes que eu estou aqui, somente 2 horas do meu dia, da semana que começa, por nada. Porque nada se compara ao que o meu Senhor me deu. E quando começou a cantar essa canção, eu falei: Deus, isso tem tudo com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é João 15. E vocês sabem que eu sou suspeita porque eu falo que João é o meu evangelho. Eu tento fugir dele, mas eu amo a forma como ele descreve Jesus. E a Bíblia vai descrever João como um discípulo amado, como um discípulo querido, aquele que tinha intimidade, aquele que tinha relacionamento. E quando alguém vai descrever alguém que não tem muita intimidade, você não vai profundo. Você até escreve bem. É diferente você fazer uma autobiografia de alguém que você pesquisou. Mas quando você faz uma autobiografia de alguém que conviveu com você, é diferente. E a gente se emocionava no mundo e dava até muito valor a canções. Tem gente que no Dia dos Pais era aquela do pai, lá do... aquele branquinho, que eu sou péssima de nome, não vou lembrar o nome dele, Fábio Júnior. E você chorava, você se emocionava. A poesia lá na aula de português, literatura, eu sou suspeita, porque eu amo a língua portuguesa, eu amo a literatura. E teve vezes que me veio um nó na garganta. Mas nada se compara à palavra de Deus. E esse texto de João 15, ele é uma declaração de amor para a minha e para a sua vida. De muitas tantas que tem na Bíblia. E eu queria convidar você a fazer essa leitura. Como disse o presbítero Lucas, a gente não tem muito tempo, né? E a gente às vezes queria... Mas eu vou ler um pouco desse texto. Nós vamos ler esse texto que fala desse amor, que fala desse Jesus. Esse texto, ele é muito conhecido. Eu dei graça e paz para vocês, gente? Não, né? Graça e paz, igreja, boa noite. Amém. Volta a fita.
descobrem a idade da pessoa quando ela usa determinados termos, né? Ainda bem que nesse culto vem os mais velhos, né? Tem até alguns novos. E nesse texto, Jesus, ele vai dizendo, ele começa dizendo que ele é a videira verdadeira e que o pai dele é o agricultor. E esse texto, ele já começa a falar para os seus discípulos que estava chegando a hora dele cumprir o propósito dele aqui na terra. Então ele já começa num tom de despedida. E não pense você, porque Jesus era o Filho de Deus, que a despedida para ele foi mais ou menos dolorosa do que a minha e a sua, não. Porque nós sabemos que o nosso Jesus, ele veio ao mundo 100% homem, mas também 100% Deus. E neste momento ele começa a preparar os seus discípulos para a sua despedida. Então vamos ler isso aqui como uma carta de despedida, como alguém que vai se ausentar e que estivesse mandando uma carta para você. Vou ler com vocês. Pode colocar, desculpa, eu não falei, na ara, tá? Pode deixar toda na ara. Vocês não têm como saber, né? Vamos lá, vamos ler essa carta. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Outras versões vão dizer alegria, e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se essa declaração de amor não toca a tua vida, você hoje vai ser convidado a dizer: Pai, eu preciso hoje aprender o que é uma vida quando você permanece na videira. Aleluia. Eu preciso conhecer quem é essa videira. Você falou de videira, mas eu não entendi. Então vamos orar. Pai, esta é a tua palavra. Esta é a tua igreja. Fala aos nossos corações. Usa-nos como instrumento para a glória
árvore que produz uvas e existem inúmeras espécies de videiras que produzem diferentes tipos de uva. É uma região do Oriente que Jesus estava e lá tinha muitas videiras. Esse texto está queimando no meu coração, presbítero Lucas, desde que eu falei para as crianças desse texto. E é maravilhoso quando a gente, só quem trabalha com kids, tem esse privilégio de saber o quanto que a gente recebe enquanto tem a oportunidade de ofertar na vida daquelas crianças, de tratar ali, de trabalhar a palavra de Deus com elas, o quanto a gente aprende. E ela tem queimado muito no meu coração desde então. E eu falei, Senhor, eu vou trazer essa palavra também para a igreja. E essa videira é uma árvore ainda comum lá no Oriente. E Deus, desde o início, eu gosto sempre de dizer, Ele sempre busca métodos de criar uma comunicação efetiva com o homem. Algo que alcance, que ele possa ter essa resposta, que ele possa dizer, eu tive um feedback, houve uma comunicação. Para haver uma comunicação, tem que ter alguns elementos, tem que ter um emissor, tem que ter uma mensagem, tem que ter um canal, tem que ter um receptor. Então, Deus escolheu a escrita, Deus escolheu a fala, a linguagem oral, para deixar a sua palavra conosco. Então, Ele precisa se colocar de forma que nós, seres humanos, entendamos. E Ele pega a videira, está falando, esse texto não está sendo pregado para uma multidão. Esse texto está sendo pregado somente para os seus discípulos. No decorrer do texto, ele vai chamá-los de amigos. Ele vai dizer, eu não te chamo de servo, eu te chamo de amigos. E é com os amigos que o Senhor quer falar hoje. É com você, querido, que não é servo, mas que entende que tem um Pai amoroso, que te ama e que cuida de você. E o Senhor quer que nós o entendamos. Coisa mais difícil é quando você fala e você percebe que não é possível, mas você entendeu? Você entendeu? E a pessoa tem que explicar de novo. Eu acho que é mais ou menos quando alguém está falando um idioma diferente, né? E aí você tenta falar no idioma dele, tenta no seu e é por aí. E Deus, sabiamente, Ele sempre tenta chegar ao nosso entendimento. E aí Jesus fala para aqueles homens que tinham esse conhecimento agrário, né? E eles dizem, eu sou a videira verdadeira. Aqui tem muitas videiras, sim. E também tem a ver com os falsos profetas, falsos cristos que vieram antes dele. Então ele diz, eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai. E aí naquele momento ele ressalta, ele reafirma que ele é sim o Filho de Deus. Ele diz, eu sou o Filho de Deus. Meu Pai é um agricultor. É Deus que cuida de mim, que me dá graça para eu cuidar de vocês. Eu estou aqui para cumprir o propósito do meu Pai. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então, ele aproveita para chamar a atenção dos seus discípulos para o que ele tinha para falar para ele naquele momento. Sabe aquele dia que você fala assim, senta aqui, filho, senta aqui, filha, eu tenho algo importante para falar com você? Foi mais ou menos isso que Jesus fez com seus discípulos. Então hoje, também vamos chamar a sua atenção. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é ei, diga ei, permaneça na videira. Mas não é ei, sabe quando você está andando? Hoje a pastora estava chamando ali, pastor William, ele não estava ouvindo, ela falou assim, toca nele. Não estava nele para ele me ouvir. Sabe quando você quer chamar a atenção da pessoa? O Senhor quer chamar a tua atenção hoje. O Senhor quer chamar a tua atenção hoje para que você permaneça firme na videira. Então ele diz para você, ei, permaneça na videira. Não importa
aconteça, permaneça na videira. A videira, deixa eu beber um pouco d'água. Diferente de outras árvores, a videira não tem nenhuma outra serventia além de dar o fruto da vide, que é a uva. A maioria das árvores você consegue pegar e utilizar como madeira, fazer móveis. Por isso que o texto diz que ela vai ser lançada no fogo e só. Porque o propósito da videira, diga, o propósito da videira é dar frutos. E esse também é o meu propósito. Agora eu te pergunto, ei, que tipo de frutos eu tenho dado? Eu digo ei, porque parece uma frase feita quando a gente diz assim, a gente recebe, a gente apanha, a gente é consolado, a gente é admoestado, a gente é disciplinado quando a gente está trazendo a palavra. Não é verdadeira. E ela tem que ser assim, porque a palavra de Deus é evangelho. O evangelho ele precisa verdadeiro, ele precisa começar em mim. Ele não pode ser só um evangelho de aparência. Eu preciso viver dentro da minha casa, para minha família, para meus irmãos, para as pessoas que me conhecem. Eles precisam saber que eu sou aquela que dá frutos. E eles precisam saber que tipo de frutos eu dou. Se eu estou dando fruto na estação certa, se eu estou frutificando ou não, ou se eu estou me preparando para frutificar. E essa videira, e aí eu me regozijo mais, porque ele se compara com uma videira e diz eu sou, que ele é o único. Tem muitos por aí, mas ele é a videira verdadeira. E ele diz, olha, não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Você não está entendendo? Não foi por conta da sua família, do seu histórico, porque você falou, então eu vou mudar. Não, fui eu que te escolhi. Porque o texto diz, quando o Espírito Santo virá, ele o Consolador. Gente, esse texto é lindo, eu queria poder ter lido ele todo, mas não dá tempo. Você depois lê em casa e ele já veio, gente. Ele estava dizendo de um tempo que ele estava prometendo, tudo que vocês não entenderem agora, o Espírito, o Consolador, ele vai dizer depois para vocês. Mas olha o privilégio meu e seu, ele já veio, gente. Ele está no nosso meio, ele nos consola e ele diz, eu sou a videira, vós sois os meus ramos. Você é meu, você é único, você é exclusivo, você é minha propriedade particular. É isso que ele está dizendo para mim e para você. O caule da videira não serve para madeira. Você e eu podemos até tentar ser algo diferente daquilo que Deus nos chamou para ser. Mas eu vou dizer para você, não presta não. Não presta. É engraçado, porque às vezes você tenta fazer aquilo que todo mundo faz. Mas fulano faz, mas você faz. Eu digo que eu não colo, porque eu não sei colar. Porque você já vê que minhas bolsas caem o tempo todo, tudo meu cai, minhas canetas caem, tudo. Eu sou assim, gente, é minha vida. Então, só de passar o pensamento que eu vou colar, o professor já vai saber que eu estou colando, que ele vai olhar pra minha cara. E de fato vai. Porque você conhece a palavra, você já não está mais vivendo o tempo da ignorância. Então você não é mais aquele inocente. Porque você está ligado à videira que é a verdadeira. Então o que todo mundo faz, a nossa mãe já diz bem, né? Você não é todo mundo. E esse texto ele é maravilhoso também, porque Israel, vamos chamar de Israel, mas é o povo judeu, o povo Judá, sabe o povo de Judá? Não era ainda Israel, mas a gente diz Israel, amém? A videira de Deus era
Israel, põe para mim a mídia em Salmos 80, 8 e 9. Ele estava se comunicando com eles dentro do que ele já conhecia, dos textos que ele já tinha, os cânticos. Ele estava dizendo, ó, olha para mim, sabe a videira de Israel? Te plantei. Salmos 80, 8 e 9. Como videira, eu te coloquei, eu te plantei. Daí, vou ter que achar aqui. Eu te plantei como videira excelente, mas você se tornou uma videira brava. Trouxeste, pode ser, pode colocar isso, pode colocar. Trouxeste uma videira do Egito. Saiu a videira da onde? A videira saiu da onde? Expulsaste as nações e as plantaste. Quem que saiu do Egito? O povo de Israel saiu do Egito. E o 9, pode colocar o 9. Dispuseste-lhe o terreno, ele deitou profundas raízes e encheu a terra. Deus plantou Israel. Deus foi lá e gerou e falou, essa é minha videira, eu vou cuidar dela, eu vou dar uma terra, eu vou estabelecer como meu povo, amado e escolhido. Mas esse povo, ele anda em desobediência. Ele não se agrada disso, ele não permanece no propósito que o Senhor deu a ele. E vai lá para Isaías 5:1. E ele se afasta dos propósitos de Deus. Ele não valoriza essa prioridade que Deus tinha com ele. Pode colocar Isaías 5:1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da minha vinha. O meu amado teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo. Pode continuar. Sachou-a, limpou-a das pedras e as plantou de vides escolhidas. Edificou no meio delas uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse o quê? Uvas? Uvas? Mas deu o quê? Sabe o que é a uva brava? É aquela que não é comestível. É aquela que não presta para comer. Será que você e eu temos produzido frutos amargos? Que nem você e eu conseguimos comer? Mas me feriu. Eu não consigo. Eu ainda estou amargando essa dor. Eu ainda estou trazendo ela comigo. Mas em nome de Jesus, enxertado na videira verdadeira, Ele limpa pela sua palavra. E nós seremos videiras frutíferas para a glória do nome do Senhor. Deus plantou com amor, adubou, regou. E com a sua misericórdia libertou o povo do Egito. E aí fez com ele o que? Aliança. Diga, Deus fez com o povo de Israel aliança. Deus fez aliança mosaica. É claro que antes dessas alianças nós temos outras alianças. Alianças lá no Éden, que tem palavras difíceis que eu não vou falar, edênica. A aliança de Noé. Vou falar um nome que é mais fácil para vocês, tá? Para não fazer o trava-língua. Para você reconhecer, quem está chegando aqui hoje, também saber. Essas palavras difíceis você vem de manhã, segunda-feira. Aliança no Éden, aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão. E agora ele faz aliança com Moisés. E a gente vai partir dessa aliança, diga aliança mosaica. Quando ele tira esse povo, como ele pega ele como videira frutífera e põe. Coloca expectativa nesse povo e diz, agora vai crescer. Não, agora vai. Já passou por várias alianças, já dei várias chances, já reguei, já coloquei. Todo mundo sabe que eu amo plantas. Eu vou tentar não falar muito detalhe de planta hoje, porque a gente não tem muito tempo. Ele fez tudo o que precisa fazer com uma planta, tá? Aí
Mesmo assim, o povo foi lá no Monte Sinai, gente. Eles viram sinais de maravilhas, desceu fogo do céu. Eles tiveram tudo para andar só em fé e obediência. Mas mesmo assim, eles se afastaram de Deus. Deus deu para eles os 10 mandamentos. Leis atitudinais, diga, Deus deu. Leis atitudinais e leis morais. Qual o objetivo? Preservar a vida do seu povo. Vou sair daqui para você poder tirar minha foto. Eu sei que aqui não dá para tirar minha foto, porque, gente, eu descobri, tá? Em nome de Jesus, o Senhor vai abrir os meus tesouros. Eu profetizo isso, a igreja crê, Senhor. Amém. E nós vamos colocar. Eu tive numa igreja e falei, Senhor, é esse? Falei, amor, é aquele. Guarda, grava aí, tira a foto. E eu apareci, gente. Conseguiu tirar? Objetivo: preservar a vida do seu povo. Diga, a lei mosaica tinha o objetivo de preservar a vida do seu povo. Porque Deus, como agricultor, Ele sabe o que é melhor. Você que tem aquela planta na sua casa, eu tenho uma. O lírio da paz, já disse isso aqui, vou repetir. Ele é maravilhoso, dá flores lindas, mas ele é temperamental. Se ele ficar muito exposto ao sol, ele murcha. Se ele ficar sem o sol, ele murcha também. Estou mentindo, gente? Então você tem que ficar adequando o sol. E Deus sabe que nós também somos assim. A gente tende a falar do outro, mas nós somos temperamentais também. E Deus está sempre dosando a quantidade que Ele dá de sol pra gente, a quantidade que Ele pode dar de chuva. Como foi o presbítero falou aqui, se Ele pode estar no momento de dar pouco, se Ele está no momento de dar muito, porque Ele nos ama. O povo de Israel era um povo nômade, andava para lá e para cá no sol, coluna de fogo, o clima era muito quente, então ele precisava viver em uma dieta com boa saúde, boa alimentação. Tente comer uma feijoada num dia bem quente, caminhar, tomar um banho de piscina, um mocotó, o que vai acontecer? Vai morrer. Então a lei preservava a vida, servia para preservar a vida, mas mesmo assim o povo se afastou. Eles decepcionaram Deus, murmuraram. Mas tem uma boa notícia para mim e para você. Moisés desceu no monte com os 10 mandamentos. Você imagina a expectativa de Deus? Agora eles estão recebendo as tábuas da lei, agora eles já saíram, estão libertos, felizes. Quando Moisés chegar lá, isso são conjecturas, tá, gente? Só pra gente ver como o amor e a misericórdia de Deus é grande na minha e na sua vida. Quando ele chega lá, o povo já havia esquecido do Deus vivo, poderoso, único. Tinha voltado para o seu passado. Pego todo o ouro que eles tinham pego e construído um grande bezerro de ouro para adorar. E agora? Se fosse eu e você, largaríamos de mão, porque por menos nós já desistimos. Mas eu tenho uma boa notícia para você que talvez está sem direção, que perdeu o rumo, que não se sente mais enxertado. Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. O povo murmurava, o povo falava que não devia,
Mas mesmo assim Deus não desiste. Diga, ei! Eu vou permanecer na videira, porque Ele não desiste de mim. Aleluia! O versículo 2 de João 15 é maravilhoso. Quando a gente vai meditar na palavra, porque leia, eu convido você a fazer isso. Não seja um leitor, porque hoje a gente lê o dia inteiro, várias informações passam no nosso dedo e você no final do dia não sabe o que viu. Mas medite na palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, faça como o gato, o ninho, coloque para fora, coloque para dentro, coloque para fora e coloque para dentro, porque essa palavra, ela vai ser vida e vida na tua vida. Se não der fruto, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu vou usar agora, porque eu vou entrar numa área da minha amiga pastora Fabiana, que eu amo demais. Porque quando a gente vai estudar essa palavra corta, vocês sabem que a Bíblia, ela passou por traduções. A original dela não era na nossa língua, graças ao apóstolo Paulo, que era quem? Um assassino, né? De cristãos. Já pensou se Deus tivesse desistido dele? O Senhor quer que você lembre daquilo que você já está desistindo de mim. A esperança para o ramo que está cortado. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você. Tá na droga, tá no vício, tá no negativo, tá impossível, o documento voltou, eu não tenho condições financeiras, mas ao cheiro das águas brotará. Não secarão, não secarão os seus frutos, ele verá. Essa palavra corta, no grego, ela significa airo. Eu vou soletrar porque eu não sei se a pronúncia é correta, não vou pagar esse mico no débito nem no crédito. É A-Y-R-O, airo. Passou por aqui, depois você pergunta a ela ali mais detalhes. Palavra grega, que na tradução para o português ela virou corta, mas no original significa, diga, levantar, erguer, carregar. Então volta lá pro texto. Volta lá pro texto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele levanta, diga, ele levanta, ele ergue e você carrega. Aleluia! Ele levanta, ele ergue, ele te carrega. É isso que o texto está dizendo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Esse corta é aquilo. Imagine uma árvore. Aqui é o galho, meu braço é o galho. A videira é uma planta rasteira, como nós conhecemos, brasileira, trepadeira. É uma trepadeira. Ela precisa estar amparada em algum lugar para que ela cresça saudável. Se ela crescer assim, virada para baixo, ela pode encostar no chão e vai vir a chuva, e vai vir a lama, vai vir a terra, e os seus frutos vão apodrecer, ela vai enfraquecer. Então o agricultor, ele tem que a todo tempo pegar, eu até disse isso para a Rose tem umas frutas em casa, e eu falei, ela falou, tá crescendo a videira de novo. Eu falei, Rose, você precisa colocar ela envolvida em alguma coisa, porque ela é uma trepadeira. Se você não colocar ela sobre uma base, se você não colocar ela sobre um edifício, ela cai, ela murcha e ela morre. E é isso que o Senhor faz comigo e contigo. Ele nos dá um rumo, Ele nos dá a direção,
Ele nos corta, Ele nos levanta, Ele nos ergue para que cresçamos na direção certa. Para que você frutifique, o teu fruto permaneça. É por isso que o fruto permanece, porque você está ligado na videira e você está crescendo para o sentido certo, o sentido que o Senhor sonhou para você, o sentido que o Senhor idealizou para você, o sentido que Ele te capacitou e que Ele gerou dentro de você para fazer. E aí sim, nem sempre é agradável. A planta está ali e vem o agricultor e fala: peraí que eu vou te enroscar aqui nesse galho. Eu vou te levar para esse outro lado. Eu vou te dar um destino. Diga: todo ramo tem que ter um destino e um propósito definido. A poda não é para te punir. A poda é para te levantar. A poda não é para te punir, é para te levantar. A poda não é porque você está andando errado. Não, nem sempre não. É só para que você cresça no caminho que o Senhor quer que você ande. É disciplina diferente de castigo. Porque o Senhor, Ele ama e Ele disciplina quem ama. Eu sempre digo isso quando eu estou falando de educação, quando eu estou reunido com os pais dos meus alunos, eu digo: esse raminho aí, esse pó, ele se torce de novo. E ontem nós ouvimos aqui uma palestra maravilhosa que de 7 anos. O caráter daquela criança já está formado. E se esperar para dar a forma dele depois, é bem mais difícil. Nós precisamos estar firmes na videira, porque é ela que nos dá a direção. Está sem direção, está sem saber que caminho seguir, está sem saber para onde ir, vai para perto da videira. A videira está aqui no culto, temos segunda-feira. Você que não pode vir, saiba que até 9h30 começa o culto aqui. Você sabia que 9h30 tem um culto? Mas é para os 20 mais. Você tem 20 mais? Você tem 20 mais? Então pode vir, porque tem videira de Deus aqui para alimentar a seiva do Espírito Santo, para nutrir a tua vida. Não importa o teu horário de trabalho, não importa como está a tua vida corrida, tem alimentos de Deus para mim e para a tua alma, para a tua videira. Permaneça na videira. A videira, ela passa por estações, ela passa por situações que precisam de manutenções. E quem faz a manutenção na videira, quem é? Quem é? Só o pastor William que sabe? É o agricultor, é quem cuida. Mas eu sou videira. Você está falando de mim? Eu sou videira. Eu sirvo a Deus há tanto tempo. Eu sou crente. Eu oro, eu busco, eu frequento. É videira, mas de repente só está fazendo sombra. É ramo, mas de repente só está fazendo sombra. Não, eu estou na videira, mas eu quero ser independente. Eu estou na videira, mas quem manda na minha vida sou eu. Eu estou na videira, mas eu faço o que eu quero. A última palavra é minha. Quer viver o que eu vivo? Calça o meu sapato para tu saber como é que ele aperta. Mas diz que está enxertado na videira. Gente, Deus falou muito isso comigo. Lá não pense que não é só para você, não. É crente, mas não desfruta da graça regeneradora do Evangelho de Cristo Jesus. Porque Evangelho fala de boas novas, Evangelho fala de mudanças, Evangelho fala de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Apocalipse 3:1 diz: tem nome de quem está vivo, mas está morto. Lembre-se das primeiras obras.
buscava, eu já dobrava meu joelho e já começava a dar glória a Deus. Eu já saía da minha casa e era ansiosa para vir o culto, ansioso. Mas hoje é tão difícil, eu tenho que fazer um esforço. Lembra de onde caíste e voltai a praticar as primeiras obras. Deus nos chamou para estarmos ligados nele. Deus nos chamou para sermos igreja. Igreja. O que Deus estava dizendo é: vocês vão precisar estar ligados. Eu vou embora e vocês vão formar a minha igreja. Vocês vão permanecer em mim. Vocês dão ramos e vão dar outros ramos e vão dar frutos. Mas hoje falam por aí que não precisa estar na igreja, que não, para seguir a Deus não precisa estar na igreja, para seguir a Jesus não precisa estar na igreja. O ser humano é um ser social, certo? Você trabalha, você estuda, e eu tenho certeza que no teu trabalho você já teve um atrito com alguém. Você já ouviu algum desaforo do teu patrão. Você já teve cobrança indevida. Já te disseram um monte de desaforo. E eu quero saber se você saiu do emprego por causa disso. Lugar de atrito é família. Tem um livro que diz isso, eu amo, Ilma, alguma coisa aí, já não queira que eu lembre do sobrenome, uma Cunha, acho que eu lembrei, gente. Família, campo de batalha, é isso? Ela fala lugar de refúgio ou campo de batalha? Ela pergunta, família, lugar de refúgio ou campo de batalha? Você sai da sua família? Pai, não te quero mais como pai. Irmão, não te quero mais como irmão. Mas por que você sai da igreja? Por que você pensa que pode fazer Cristo em casa? Se Jesus disse, permanecei na videira, nós somos um corpo, precisamos estar ligados uns ao outro, se suportando uns aos outros em amor. Mas eu amo minha família, e lá tem inquietos também. Lá tem, e nós somos uma igreja, graças a Deus, feita de pessoas, seres humanos, amém? Então nós vamos errar, nós vamos te frustrar. Mas aí que está a beleza disso, porque o único perfeito, a videira verdadeira é só Jesus. Eu vou desapontar você em algum momento, mas eu já te peço perdão. Mas eu te garanto, Jesus não desaponta você. Foi irmão, foi quem? Mas vai até o seu pastor e dê a oportunidade para que ele possa conversar com você. Mesmo que seja para você sair, mas saia debaixo da bênção, alicerçado na videira verdadeira. Eu preciso estar plantado no lugar certo. Diga eu preciso estar plantado no lugar certo. Porque você faz parte de uma vinha. A vinha passa por muitos desafios. Existem ervas daninhas, pragas que impedem que ela frutifique. 1 Coríntios 15:33, Paulo alertando a igreja de Coríntios teve muitos problemas. Por que a igreja lá do início pode ter problemas, a igreja que não, gente? Vamos apresentar a Deus o culto com intelecto, com raciocínio, dizendo: estamos nessa terra, estamos nesse mundo, onde só haverá paz, não haverá nada, não haverá B.O. Vai ser aonde? No céu, gente. Vai ser no céu. Lá em Coríntios 15:33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Ervas daninhas querem matar a nossa vinha. Querem que o nosso ramo ele murche, que ele cresça para baixo, que ele não se levante, que ele não se erga. Esse verbo ele também é usado lá no texto quando diz que o coxo pega a tua cama, levanta e anda. Quando houve a multiplicação dos pães, é o mesmo termo airo que foi usado lá também. E levantaram 12 cestos. É o mesmo termo que
lagartas, fungos e gafanhotos vêm tentar que o nosso ramo murche. Nós vemos isso na passagem dos 12 espias. Povo, nós estamos falando de que povo? Povo de Israel. E aí Moisés manda eles espiarem a terra, que era uma terra prometida. Diga, Moisés mandou espiar a terra prometida. Era qualquer terra? Sabe aquilo que você está esperando? Vão ter desafios. Ei, permaneça. Foram 12, mas 10 voltaram apavorados. A terra tem gigantes. Eles são como os Anaques. Imagine eu, gente, como eu perto desses gigantes aqui. E eles aparentemente tinham um tamanho padrão. E aí, provavelmente um foi levando pelo discurso do outro, dizendo é mesmo, e foram se corrompendo, voltaram a lamar e vão dizer, não dá para entrar naquela terra. Eu sei, Deus me prometeu. Eles olharam para as dificuldades, eles olharam para o gigante. Mas Josué e Caleb, diga, Josué e Caleb enxergaram o tamanho do fruto. Eu fiz esse tamanho, mas não dá para mensurar, porque diz que 2 homens tiveram que carregar aquele fruto com um pedaço de madeira, de tão grande que ele era. Aí volta aqueles 10 homens com a declaração não dá. Ele se compara àquele gafanhoto que destrói a vinha. Eles eram a vinha de Deus, gente. Ele se compara a quem destruía eles. Você está temendo o inimigo por quê? Se maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Clama o nome de Jesus e vai. Ei, permaneça na videira. Josué e Caleb vem todo animado e diz, olha, é uma terra que mana leite e mel. Olha o tamanho da bênção. Olha o tamanho do que nos aguarda. O fruto, uma pessoa, imagina, gente, hoje a referência que a gente tem de coisas grandes é da cidade de Tu, aqui no Brasil, né? E as coisas de Tu, é de Tu. Não se compara. Não se compara com o que Deus tem preparado para aquele que permanece na vida. Porque só eles e aqueles que tinham menos de 20 anos, porque creram e permaneceram firmes na promessa, só eles entraram e herdaram a terra prometida. Só herda a terra prometida, só recebe as bênçãos, só colhe dos frutos aquele que permanece. Talvez você está plantando uma vinha, colocando sua expectativa, colocando uma esperança em algo, e você está dizendo, só tem folha. Não tira a tua mão. Continua regando, continua plantando, porque vai florescer. Eles estavam olhando para o lado errado, e eu te pergunto, está olhando para onde? Olhe para o que permanece. Diga, ei, eu preciso olhar para aquele que permanece, aquele que é, aquele que era e sempre há de ser. Ah, gente, esse Deus é lindo. Jesus veio ao mundo, cumpriu sua palavra, cumpriu seu propósito, derramou sobre nós a sua graça, estabeleceu a aliança da graça, pregou, fez milagres. E no seu primeiro milagre, ele estava num casamento. E nesse casamento aconteceu algo. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Disse, mas o Antigo Testamento, não. O Antigo Testamento, ele
ele é o complemento, sabe? O novo é o complemento do antigo. Os dois se completam. A antiga aliança, ela demonstrava o quanto o homem, ele confiava em si, o quanto o homem, ele precisava dele. Ele precisava de Deus. O quanto ele dependia de Deus para vencer. E isso ele está dizendo, ó, vem comigo. Não é pela força do seu braço que você vai vencer, que você vai vencer as provações, as tentações, as humilhações. Não, vai mudar de atitudes. É se você permanecer em mim, se você permanecer na graça fortalecedora, que é a força capacitadora que o Senhor te dá. E aí Jesus estava lá numa festa, você e eu numa festa, nos alegramos. O povo judeu é muito festeiro, tem danças, a festa deles dura dias. Você acha que Jesus estava se divertindo, sim ou não? Jesus estava se divertindo, sim ou não? Jesus estava se divertindo, sim ou não? Mas de repente chega a mãe dele, que era o referencial de profetisa, que aceitou o propósito que Deus tinha para a vida dela, que abriu mão do projeto que ela tinha com José, seu noivo, para seguir o projeto de Deus. E ela cumpre o seu propósito ali, do seu último momento, como a mãe diz assim, ó, eu estou te liberando para frutificar. Porque ela chega para ele e diz, acabou o vinho. E Jesus diz assim, que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que ele estava se referindo? Porque lá no Egito, quando chegou a hora das 10 pragas, um dos sinais que Deus mandou foi que as águas do rio Nilo, Arão tocou na água e ela foi transformada em sangue. E aquilo era símbolo de morte. Diga, as águas do Nilo foram transformadas em sangue. E era símbolo de morte. E aí foram enviadas 10 pragas. Você já conhece a história. Deus libertou o seu povo, pegou sua videira, aquele seu plano primordial, trouxe para ele. Mas o homem que desobedeceu, decepcionou Deus. Mas lembra que Deus não desistiu? Tinha um plano, continuou com o seu plano e enviou Jesus. E ele agora está aqui na terra e no início do seu ministério, ele está lá curtindo a festa, vivendo a sua vida, dizendo, vou esperar mais um pouquinho. Sabe a gente quando pensa em dizer não para aquelas situações que vem pra gente? Você está ali e fala, vê alguém senta do teu lado e quer uma palavra, você fala, não estou aqui para isso. Mas esse é o teu propósito, esse é o teu chamado. E quando chegar o tempo, abra a tua boca que o Senhor vai te encher. E Jesus pergunta para Maria, que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim ele obedece. Quem permanece, um dos indícios de fruto é a obediência. Quer saber se tem fruto? É obediente, está dando fruto. E aí, acabou o vinho. No casamento era algo essencial. O vinho, a uva, significava alegria, a que você desejava para aquele casal. Quanto mais vinho tivesse, mais as pessoas iam festejar e mais você ia se alegrar com aquela família. E aquilo seria uma vergonha para a família. Culturalmente, nós aqui do Ocidente não entendemos muito bem isso. Mas pense, quando o nosso sapato, mulheres, abre na rua, ou no evento como ontem, se a gente quebrasse o sapato, acabou. É mais ou menos se a noiva tivesse desmoronado. Não tem fim. Mas a videira verdadeira estava presente.